Tudo bem com vocês? Me escutam? Me enxergam? Para a gente conseguir dar sequência aqui, espero que sim. Ótimo. Bom, vamos em frente. Né? No nosso último webinar, a gente teve uma agenda, eu vou explicar um pouco mais sobre ele, mas hoje a gente vai falar em específico do Cloud Code, né? Que está super hypado, acho que vai continuar um período de tempo considerável. A minha ideia é que eu vou dividir com vocês em alguns momentos numa parte mais técnica, mas uma parte muito conceitual, que ela é muito importante, né? E nenhum de vocês precisam ser da área de desenvolvimento, da área técnica de tecnologia para utilizar a ferramenta. Eu acho que o ponto mais importante é isso. Vocês precisam pensar bem. E aí vou explicar o que seria pensar bem no decorrer aqui da nossa apresentação. Bom, como sempre, avisos importantes. Então, câmera e microfone de vocês, eu vou habilitar ela aqui agora, que eu acho que está desativado. Vocês trocarem ideia com a gente durante o treinamento, fiquem à vontade. Dúvidas e perguntas, utilizem o chat, por favor, para a gente deixar bem registrado, e às vezes durante o treinamento ou no final eu tirar as dúvidas de vocês. E a nossa reunião já está sendo gravada e, como sempre, ela é disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, fica disponível para vocês, para que vocês compartilhem internamente com os colaboradores, para que todo mundo tenha acesso à informação, né? Informação nunca é demais quando bem utilizado. Bom, o que nós teremos aqui em frente? Ah, claro, olha para você ver, essa foto aqui minha já é antiga, e vou atualizar esse slide depois. Nós temos os nossos canais de comunicação, a D2 está passando por uma transformação de branding, enfim, vocês vão saber muito em breve como é que vai seguir, e a gente vai compartilhar mais disso nas nossas redes sociais. Então, aqui em específico é o meu Instagram, e por lá a gente compartilha alguns insights, tanto informação quanto informação sobre tecnologia e vários insights com relação a IA também, tá? Bom, dando sequência aqui. Hoje a gente vai falar sobre o Cloud Code, mas eu vou tangibilizar as outras áreas do Cloud também. Né? A gente teve um webinar sobre o Cloud, se eu não me engano, no meio de maio, e aí o Everton já ele compartilha o cenário geral e por que a gente resolveu fazer esse específico da ferramenta. Né? O Cloud ele é um assunto muito extenso, né? Ele tem várias frentes de atuação, vários pilares, assim, eu diria. Eu vou abordar brevemente todos aqui, mas o Cloud Code ele demanda um certo tempo a mais para se falar. Né? Na nossa última agenda não conseguiu falar com tanta qualidade assim, e aí a gente voltou com esse compromisso com vocês. Mas vou passar basicamente em todos os pilares para a gente dar um remember também, tá? Bom, e aí, basicamente, assim, o que o Cloud Code traz, né, gente? Esse slide, tudo que vocês vão ver aqui foi ele mesmo quem criou. Então, né, a gente tem que utilizar. Basicamente, o Cloud Code, o Code ele vem da área de desenvolvimento, mas ele foi feito para que a gente possa desenvolver páginas, aplicativos, sistemas, integrações e afins, sem precisar ser da área de tecnologia, tá? E aí eu vou explicar um pouco como isso pode ajudar o dia a dia de vocês, tem alguns exemplos mais próximos da realidade e alguns exemplos, às vezes, que vai precisar de um tempo e uma dedicação a mais, mas é importante vocês enxergarem até onde vocês conseguem chegar. Bom, e aí o que a gente tem aqui? O Cloud em específico, ele tem muitas subdivisões, né? Então, a gente tem a parte de chat, que é a parte que vocês mais conhecem, que tem o mesmo contexto ali do ChatGPT, tem a aba de projetos, tem algumas diferenciações, mas é uma aba voltada para a conversa, né? É uma troca ali junto com a ferramenta. A gente tem o modo Cowork, onde ele vai trabalhar no seu computador, ele realmente é um trabalho compartilhado, né? Que seria a tradução muito literal. E nós temos o Cloud Code, que é um pouco do nosso foco hoje, onde ele é voltado mais para desenvolvimento, mesmo que você seja ou não uma pessoa que está na área de desenvolvimento. Então, e aí a gente tem um Cloud dentro do Chrome, acho que explorei um pouco dele na última sessão, mas ele é bem bacana também, tem algumas ideias legais. E aí ele já é integrado melhor, muito melhor com o 365 do que o GPT. Tá? Então, ele já vai trazer integração dentro do PowerPoint, o Excel, o Word, o Outlook. Não substitui o Copilot da Microsoft, mas tem uma integração muito bacana. E ele é excelente para conectar com sistemas. Então,
né? Obviamente, com todas as precauções com relação a sigilo de informação. Mas API, conectores e afins, ele é um excelente para buscar esse tipo de informação, né? E sempre pensando na segurança, né? Não é sair conectando e liberando para que tudo funcione. Então, a principal mensagem é essa. E aí, o que nós temos aqui? Então, o Cloud Code, ele surgiu inicialmente para quem vive no terminal. Então, vocês vão lembrar muito bem aí, né? Porque a gente tinha aquele MS-DOS, né? Que as coisas funcionavam por linha de comando. Acho que ninguém aqui é dessa época, né? Então, mas vale pesquisar na internet e lembrar como é que era. E aí é onde o Cloud Code ele dá essa sensação de remember para a gente. E aí a gente consegue criar um código, então ele realmente vai programar para a gente, ou ele vai poder ajudar a gente a programar em outras frentes, tá? Mas como eu falei, sempre vou reforçar aqui, vou repetir várias vezes, a gente não precisa ser desenvolvedor. A gente precisa pensar de uma forma criativa e se comunicar muito bem, né? A diferença aí, como a gente já tem muitos eventos e muitos lugares que a gente escuta, né? Comunicação é uma habilidade muito boa, né? Para IA, a comunicação ela vem por escrito. Então é importante que você se expresse bem para que você tenha um resultado muito próximo do que você espera. E aí, vamos para a parte teórica, tá? É muito importante essa frente antes da gente ir para a parte prática. A IA ela saiu de ficar sugerindo código e agora ela passa a executar. Então, antes a gente tinha a diferença do assistente, onde ele vai ser um assistente onde ele vai te ajudar a pensar, a questionar e afins. E agora a gente tem um agente que ele realmente executa. Essa é a principal diferença. O assistente ele pensa, ele te direciona, e o agente ele vai lá e faz. Né? É uma principal diferença entre essas ferramentas. E ele vai entender o seu projeto, não só um trecho. Ele tem uma linha de raciocínio muito boa para ler documentos longos e afins. O que GPT tem uma certa limitação. E a função de chat do Cloud tem uma limitação também, onde o Cloud Code tem uma extensão maior. Então, documentos mais longos, o Cloud Code é melhor do que a parte de chat do próprio Cloud. Tá? Isso é importante, eu vou explicar por quê. Ele pode executar as tarefas de ponta a ponta, desenvolve o resultado pronto que você precisa revisar e amplia quem pode se beneficiar de tecnologia. Tá? Então, a ideia é que vocês pensem nisso, né? Na diferença desse assistente para esse agente que realmente busca executar. E aí, o que muda? Né? Quando a gente fala aí de código, desenvolvimento e afins, é uma codificação feita pela Anthropic, né? A Anthropic é a dona do cloud. Ela já domina aí 50% do mercado de desenvolvimento para empresas no nível enterprise. Então, a gente já está falando de um movimento muito grande aí de mercado. E aí é o que é a virada do jogo. Né? Aqui a gente conversa em linguagem natural, que é o dia a dia que a gente fala. Então, linguagem natural que eu estou falando aqui com vocês, é o que vocês escrevem no WhatsApp, é o que vocês escrevem em outras soluções. Ele vai ler o projeto, que é a sua explicação, basicamente. Vai construir, editar documentos, rodar comandos, conduzir fluxos com as ferramentas do seu computador, com ferramentas que você já paga e afins. E aí, qual que é o principal diferencial? Ele vai trabalhar no seu ambiente, num código real, e não numa caixa isolada. E aí, qual que é o bacana? Ele roda num terminal, ele roda no aplicativo de desktop, ele não funciona via navegador, tá? Só no aplicativo do computador. E você consegue gerenciar através do aplicativo do telefone. Então, se você tem o cloud aqui rodando no computador, você baixa o aplicativo, você consegue lançar um comando do celular para que ele rode dentro do seu computador. Então, tem essa frente interessante aí. Você consegue delegar de onde você estiver, né? Não necessariamente você precisa estar com o computador. Bom, e aí como que funciona? Qual que é a nossa linha de raciocínio para a gente chegar num resultado final? Primeiro, a gente tem que descrever, né? E aí entra o que eu sempre falo nos treinamentos. A gente tem que explicar a tarefa muito bem, né? Sem precisar falar de código, sem falar de linguagem. Isso seria importante se você pudesse falar? Seria. Mas nem todos nós temos essa capacidade, né? Eu sou um cara que aprendi a desenvolver uma época da minha vida, mas hoje eu já não sei fazer mais nada. Então, mas mesmo assim, eu consigo utilizar as ferramentas que podem me ajudar a pensar nisso. Então, a gente explicar muito bem. E aí, eu vou trazer alguns exemplos para vocês do que é explicar bem e o que é explicar mal. Ele vai entender o projeto, vai te trazer algumas informações,
É importante que vocês compartilhem planilhas, imagens e afins que você já tem como vislumbre do que tem que trazer como resultado, e aí ele vai começar a executar. Aí você revisa e aprova, e aquele resultado daquele site, aquele sistema, aquela integração vai rodar na sua máquina, tá? Ela não vai sair para a internet assim, avulso, né? Onde a gente mantém um controle dessas informações. E aí o que ele vai fazer na prática? Vai entender o projeto, vai editar os arquivos, executar o comando, escrever e roda teste. Então você cria um modelo ali de sistema e você pede para ele procurar as falhas ou o que poderia dar problema numa escala, por exemplo. Ele vai te trazer isso muito bem. E ele vai trabalhar com versionamento. Então, ele vai organizar aí, né, o que a gente chama de Git aí, para quem não é muito dessa área. Git é o GitHub, né, que é uma ferramenta onde a gente é um repositório de código, basicamente, né, se a gente pudesse resumir de forma muito simples, onde ele vai guardar as versões para que a gente fique bem respaldado. E aí, ele se conecta com sistemas externos. Eu não vou entrar muito nessa frente dessas integrações, porque é uma área bem mais técnica, mas procurem o termo que se chama MCP. Né? Quando a gente fala da área de tecnologia, a gente tem muito o tema API. Né? A API é como se fosse uma ponte. Então, quero ligar o meu CRM ao meu RP, a API é o caminho, é a ponte de conexão. E aí, a Anthropic trouxe isso para dentro do cloud em formato de MCP. Né? Então, onde ele faz mais coisas do que uma API, mas o conceito, basicamente, é o mesmo. Tá? E aí exige um esforço maior para a gente criar essas conexões, que a gente pode falar em outro momento, ou vocês podem nos procurar para que fique mais claro. Mas é um item mais técnico. Bom, para quem serve e o que a gente ganha? Então, para quem é desenvolvedor, a gente ganha uma celeridade no desenvolvimento. Correção de bug, escrever teste, documentar e revisar código, e assumir algumas tarefas repetitivas. Para nós que somos da área de tecnologia, automatiza script, rotina, integra com o sistema, cria pequenas ferramentas de apoio e reduz trabalho manual recorrente. Para quem é da área de negócio, analistas, gestores e afins, automação e organização dos dados. Então, se a gente tem várias planilhas para ver várias informações, ele pode dar match com esses dados e gerar um tipo de resultado para a gente. Protótipo e prova de conceito, extração e cruzamento de informação, e aí, às vezes, com um tipo de apoio técnico. Mas ele tangibiliza todas as nossas áreas. Então, né, toda empresa tem uma área de desenvolvimento, mesmo que você não pague alguém para desenvolver. Né, às vezes é desenvolver uma ideia que vai cair para uma linha, para uma esteira de produção. Temos a área de tecnologia, rotina de tecnologia, a gente não tem um tanto, mas todo mundo está envolvido numa área de negócio. Né? A tecnologia é uma área de negócio das empresas, financeiro, comercial e afins, com os múltiplos sistemas que todos nós utilizamos nos nossos dias a dias. Então, é importante enxergar que não é só para quem desenvolve. Né? Foi criado para esse público, mas ele pode nos beneficiar com esse match de informação. E aí, a pergunta, né? A pessoa leiga, Eduardo, eu não sei nada de TI, eu não sei nada de desenvolvimento. O que eu vou fazer? Eu vou ficar muito perdido? E aí, existem algumas respostas para isso. Né? Porque se você é 100% leigo, ou já sabe um pouquinho, você já reduz um pouco da barreira. Mas na hora que a gente vai falar de terminal, arquivo, projeto, existem alguns conceitos construídos. Mas se você é um leigo 100%, mas é curioso, você tem uma curva de aprendizado de alguns dias, mas depois você consegue dar cadência sozinho. Tá? Então, isso é importante. Né? Para o que é novo, nós somos leigos. Né? Quando lançou o Cloud Code, eu não sabia nada. Né? Hoje já tenho um certo tipo de conhecimento. E aí, obviamente, né, não vai substituir o entendimento técnico, a área de tecnologia da empresa de vocês, mas vai facilitar o conhecimento. E sempre pensando como ponte, tá? Então, aquela ideia que você teve de uma integração que podia ter do seu sistema com o outro lá, ou que gerasse um relatório, ou que desse um dashboard, alguma coisa, que você vai mandar para o time de TI, vai mandar para o time de negócio. Eles vão demorar para te responder, vão demorar para te dar um retorno. Você pode testar dentro de casa e já falar assim, ó, testei, a integração é essa, é assim que eu quero, e você já tem um trabalho previamente feito para poder passar para frente.
né? Então, se economiza tempo da empresa, o que no final pode gerar uma receita simples. Aí, eu vou voltar nesse slide depois, que vai fazer mais sentido para vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos para a parte prática, depois eu volto para essas explicações, que são mais voltadas para a parte de segurança da informação. Deixa eu tirar. Eu vou colocar a tela do Cloud. Compartilhar aqui com vocês. Pronto. Bom, aqui a gente tem o Cloud, é o Cloud DD2, então aqui tem poucos chats, né? Eu fiz uma transição da conta padrão para a conta corporativa tem pouco tempo, então eu utilizei pouco ele aqui ainda, mas não é importante tá isso. Aqui basicamente a gente tem um contexto aqui falando da apresentação do Cloud que eu estava fazendo para vocês. Olha, comecei a fazer ela de 30 de junho, né? Então, bom, rapidamente, passando aqui para a gente ir lá para o Cloud, para a gente ir para o Code, para a gente não perder muito o nosso foco. Os chats são conversas, como vocês já conhecem, né? E aqui a gente pode gerar documento. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu gerei um documento ontem sobre uma apresentação que eu vou fazer na sexta-feira, trazendo um contexto todo. Então, aqui, ó, apresentação da D2, onde ele pode exibir aqui para mim. Se eu abrir aqui na lateral, vai trazer todos os slides que ele criou, com o contexto que eu dei, afins. E observem que normalmente os prompts são grandes, é isso que vai diferenciar isso vocês terem mais sucesso. E aqui a gente vai tendo alguns ajustes. Então, sempre busquem escrever coisas longas, de algumas linhas de preferência, para que não fique vago, né? Tipo, crie para mim um dashboard dessa planilha. Tá péssimo o que você está pedindo. Tem que pedir com mais especificidade. Modo cowork, onde a gente vai ter um trabalho né, onde a gente vai pensar em algumas organizações. Isso a gente falou muito no treinamento de maio, e aí não vou me estender aqui, e vamos para o nosso code. Eu deixei alguns exemplos pré-criados aqui para a gente, para poder facilitar, para a gente não ter uma frustração de eu lançar uma solicitação para ele demorar muito para poder pensar. O primeiro ponto é, Eduardo, você está aqui para explicar para mim o que é que dá para fazer. Mas eu gostaria de saber de uma forma mais profunda, muito além do treinamento de hoje. Pergunta para o Cláudio, o que você pode fazer para mim? Explica quem é você, qual é o seu cargo, como você trabalha, enfim. O mais importante é isso, assim. É como se fosse uma sessão de terapia, mas voltado para a área corporativa. É assim que funciona, é assim que as coisas têm como objetivo. Por quê? Porque os exemplos que eu vou trazer aqui vão bater na rotina de vocês assim de forma simples, mas é importante vocês compartilhem mais. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vem aqui no Cloud Code, sempre, como eu falei, no aplicativo do Windows, do Mac e afins, é onde ele funciona. A primeiro item, aqui nessa parte inferior, deixa eu diminuir ele aqui para ficar maior a tela para vocês. Eu tenho dois botõezinhos, que em cima do chat aqui, local, onde o Cloud vai rodar, ou vai ser num controle remoto, ou vai ser numa máquina virtual, e aí, para a gente da área de tecnologia, alguma coisa que funcione. E aqui eu tenho uma pastinha, que é qual pasta eu quero que seja referenciada na conversa que eu vou começar. Como assim? Eu venho aqui das minhas pastinhas, vocês estão vendo as pastas na tela? Ou não? Estão vendo? Ótimo. Então aqui eu tenho vários. Eu tenho o meu OneDrive da D2, eu tenho o meu OneDrive pessoal, tenho um OneDrive com os meus documentos pessoais da D2 e um tanto de coisa. Eu quero que roda na minha pasta de downloads, por exemplo. Eu vou aqui, ele vai pensar em duas pastas. Ele vai trabalhar numa pastinha cloud, que está na minha área de trabalho, e ele vai trabalhar na minha pastinha de downloads. Por que é isso? Porque é importante você falar onde ele vai trabalhar. Porque você imagina que você fala assim, eu tenho um documento chamado relatório mensal. E aí, como ele tem acesso ao computador, imagina se ele vai procurar, ele acha 5 documentos com relatório mensal, e ele começa a trabalhar nos documentos. Você vai consumir token de forma desnecessária, ou pode consumir dinheiro também. Então é importante que vocês sejam sempre específicos. Então aqui é uma pastinha, né? Tá aqui como, deixa eu marcar ela aqui. Abre pasta, é essa pasta aqui, ó. Cloud. Dentro dela eu tenho alguns exemplos para nossa apresentação.
Eu tenho um site D2 Cloud aqui que ele criou, e tenho uma planilha chamada Vendas e um roteiro de demo. Né? Então, você vê no documento aqui de apresentação, tem um tanto de coisa para a gente trabalhar aqui. Tudo o Cloud quem criou. Né? Eu criei aqui pouco tempo antes da nossa reunião. Bom, Eduardo, hoje defini que vai rodar na minha máquina, em qual pasta vai ser. E aí, né, ele já sabe o que tem dentro dessas pastas. Agora ele vai precisar da ajuda para poder pensar. Antes disso, sei que vocês estão ansiosos para ver ele funcionando, mas sempre com prudência. A gente tem um botãozinho aqui embaixo, debaixo do chat, onde a gente vai escolher o modo de funcionamento dele. O modo 1, ele vai sempre pedir permissão para fazer alguma coisa. O modo 2, ele vai aceitar edições no meio do caminho. O modo de planejamento, ele vai pensar junto com você. O modo automático, ele sai executando tudo que ele acha que ele pode fazer sozinho. No modo de ignorar permissões, ele vai sem freio. E aí ele até aparece aqui, ignorar todas as permissões, o Cloud irá ler, editar e executar arquivos sem te perguntar, incluindo comandos potencialmente destrutivos. Isso use apenas em um ambiente isolado ou descartável. Então pensem muito nisso, né? Porque, se eu não me engano, ele vem acho que no modo solicitar permissões. Mas às vezes, dependendo da demanda que vocês querem que seja executada, vocês podem escolher outra opção, tá? E aí no nosso aqui eu vou deixar ele no modo deixa eu colocar no modo solicitar permissões, que tá bom. Ele vai me pedir um tanto de permissão na tela. Depois disso tem que ter um botãozinho de mais. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver. Beleza. Só um minuto, pessoal, tem alguém me ligando. Só um minutinho. Pode ser uma ligação urgente. Para falar que eu já retorno. Vamos lá. Bom, clicando aqui no botãozinho de mais, eu posso adicionar alguns conectores, né? Então aqui ele já tem um conector com Spotify, por exemplo. Gerenciar conectores, posso adicionar novos conectores aqui dentro. Então tem um tanto de conector com ferramentas nativas, onde eu poderia criar aquele MCP que eu falei. Depois eu mostro onde a gente cria. E aqui eu tenho o botão de adicionar plugins, né? Que basicamente são plugins pré-prontos, né? Então, ele é um plugin já pensando em finanças, dados, marketing, que a própria Anthropic criou, ou plugins parceiros aqui, onde outras empresas criaram e deixaram públicos. E no caso aqui da D2, a gente não tem nenhum plugin disponível, né? Onde alguém cria e deixa disponível para toda a empresa. Então, poderia ser um caminho também. Depois disso, deixa eu ver se passei em todos os itens aqui. Temos a opçãozinha aqui do microfone para eu conversar com ele. E ainda aqui na lateral, eu tenho os modelos de uso. Eu falei muito disso no treinamento de maio. Por quê? Lembrem-se, no nível aqui hierárquico, o Ocus é um consultor muito sênior, ou seja, é um funcionário caro. O Sonnet é um intermediário e o Raico, ele é um analista júnior, por exemplo. E aí, quanto mais alto o cargo, mais vocês vão pagar. Então, se eu venho aqui no Sonnet, eu escolho ele e eu vou escolher a linha de raciocínio, que é o esforço dele. Mais inteligente, médio, e aí ele vai trabalhando. Eduardo, por que isso é importante antes de fazer qualquer coisa? Porque se os tokens de vocês acabarem, vocês não vão conseguir seguir nada em frente. Né? Então, o meu não vai ser esse parrudão aqui, né? Porque eu não sou maluco para não dar errado aqui no nosso treinamento. Eu vou colocar aqui no modo médio, mas vocês podem trabalhar. Então, ele traz um resumo aqui para a gente. Ó. Esforço maior significa respostas mais completas, leva mais tempo e consome seus limites mais rapidamente. Mesmo vocês pagando a assinatura, tem que ter um limite. No caso da minha aqui, ó, eu já cheguei no limite de 5 horas, basicamente 50% do meu consumo. Bom, e aí vou trazer algumas ideias. Né? Deixa eu fechar aqui a prévia. Deixa eu ver. Está configurando a visualização para mim. Deixa eu expandir aqui. Ó. Aqui foi uma página web muito simples que eu criei. A gente vai ver aqui quanto tempo ela demorou para ser criada. Cadê a linha de código aqui? A gente vai criar uma junto, mas é importante vocês enxergarem as possibilidades. Deixa eu ver aqui. Acho que demorou uns 10, 15 minutos ao fim. Ele criou uma página. Basicamente é uma página institucional aqui, falando da D2, falando
sobre chatbot, automação de processo, Copilot, 365 dados e governança. Simples. Né? Diagnóstico, isso tudo a gente faz, tá, gente? Eu estou vendendo meu peixe aqui. Mas a gente poderia estender isso para outras frentes. Então, não necessariamente pode ser um site. Eu posso criar um sistema de ROI, onde eu fiz esse aqui muito brevemente hoje também. Então, aqui são dados totalmente fictícios. Deixa eu abrir aqui no navegador. Deixa eu ver. Tem um erro aqui. Um minutinho. Senão eu só abro ele aqui na tela para vocês. Vou esticar ele para cá. O que eu fiz? São dados fictícios, né? Isso não reflete a realidade. Mas aqui eu criei uma calculadora de ROI por área de atuação, onde eu coloquei receita, margem líquida e afins, onde eu vou lançando esses números. E aí vamos traduzir para o dia a dia de vocês. Sistema de chamado, fluxo financeiro, integração com CRM, onde vocês têm uma base de uma planilha. Então aqui ele já gerou para mim, receita, custo e lucro do mês, por área. Produtividade, transformação digital e o resultado total. Então o azulzinho aqui, vamos lembrar que acho que ele é o custo, né? Me lembro. Mas a gente consegue ter essas integrações, um detalhamento mensal consolidado, o ROI acumulado, lucro líquido e afins. Quanto tempo a gente demoraria para pedir uma área de TI da nossa empresa para fazer esse tipo de demanda? Ou às vezes o seu sistema ele não integra dados que você precise, mas o seu sistema te entrega uma planilha. E aí, integrando uma planilha, você vai conversar bem com o nosso coleguinha aqui para poder gerar, tá? E agora a gente vai criar o nosso, né? Porque ficar vendo bonito, né? Vocês podem pensar assim, Eduardo tá enrolando a gente aqui. Então, nós vamos fazer aqui juntos. Bom, eu criei uma planilha. Aí eu vou trocar minha tela aqui. Compartilhar ela inteira. Para ficar mais organizado. Como eu falei, nós temos uma pastinha de documento, onde ela tem uma planilha de vendas. Vou abrir aqui o CSV. São dados sempre fictícios, tá? Nada que reflete a realidade de nada. Eu tenho aqui data, produto, categoria, quem vendeu, o cliente, o valor que foi vendido e afins. Né? A única coisa aqui que os vendedores são da própria D2, né? O próprio Cloud criou isso para a gente. Mas beleza. Que está como um formato de tabela. E aí, peguem a lógica do sistema de vocês, ou algum relatório que vocês acham prudente de ser gerado, que vocês não querem gerar na mão, ou que o sistema não entregue, enfim. E aí, lembrem-se de tudo que eu falei da parte de trás aqui. Ele vai rodar na minha máquina, na pastinha de cloud, que é onde está a minha planilha. Então, nós vamos construir um prompt complexo. Eu poderia falar assim, gere um relatório da planilha chamada vendas, né? Se não me engano, a nossa planilha chama vendas.csv. E aí, nós vamos construir bem organizado aqui. Tenho uma planilha de vendas na pasta principal, e preciso construir um relatório para apresentar a empresa de vendas por vendedor, por tipo de produto e estimativa de vendas para o próximo mês. Pode me ajudar nessa? Construa de forma simples, mas as pessoas que irão receber o relatório são do time executivo da minha empresa. Simples, eu poderia ser mais específico, explicar os dados da planilha, mas não tem tanta relevância para o resultado que é importante. Lembre-se, né? Uma pessoa analista pleno conseguiria fazer isso. Então, vamos escolher esse cara aqui do meio, num nível, botar aqui no nível alto de esforço. E aí, antes de dar um ok, deixa eu voltar aqui para ficar grande para vocês, porque eu vou precisar que vocês enxerguem bem. Quando a gente escreve, a gente tem uma opção maravilhosa que é a barra. A barra a gente consegue criar algumas frentes, aqui está em inglês, mas eu poderia trazer alguns plugins, algumas coisas que a gente cria. Então,
uso créditos, verifique e afins, ou eu poderia criar uma barrinha com um atalho que eu mesmo crie, tá? Então, colocar barra, relatório, dashboard. Aí eu sempre vou ter lá um descritivo como que esse relatório teria que ser gerado. Mas não é nosso foco, mas é importante que você saiba. Vou dar um OK. E ele vai começar a pensar aqui para a gente. Enquanto ele vai pensando, aqui na lateral, ele tem algumas opções, que é a linha de código, que é o terminal, como eu falei. A gente não vai utilizar isso aqui hoje. E aqui eu vou ter sempre alguma alteração, que é o histórico das versões que a gente tem que construir. E no botão de play, eu sempre vou ter uma prévia, tá? Como ele está criando aqui, ele vai trazer para mim, ó. Aqui ele está perguntando, ele está acessando as pastas, achou aqui, ó, vendas.csv, vendas.csv e afins. Vou colocar aqui sempre permitir. Hoje a gente poderia, né, eu poderia ter marcado aqui modo automático, deixar ele aqui para ele pensar. E aí observem, ele vai gerando para mim o tempo aqui, o número de tokens que ele está consumindo. Então, deixa eu ver aqui, cadê eu? Ele sumiu os tokens, mas ele vai perguntar qual o formato de entrega, então eu vou querer eu vou querer tipo Power BI. Vou enviar, e ele vai continuar pensando. 450 tokens, por que que isso é muito importante? Na lateralzinha aqui embaixo, ele vai trazer para mim o tanto que eu estou consumindo. Daqui a pouco ele aparece aqui o consumo desse chat. Né? Porque cada chat tem um limite de memória. E ele vai pensando aqui, Eduardo, como que eu controlo se ele vai consumir muito ou pouco? Eu não achei uma forma muito saudável de ter esse número como resultado. Tá? Eu espero que ele seja muito, muito breve aqui na nossa construção, né? Porque nem sempre a gente consegue fazer com que ele seja muito, muito rápido. Vamos aguardar aqui. Ele está no modo alto, então ele vai seguir em frente sem me perguntar. Aqui ele está pensando categoria, mês, produto e afins. Olha aqui. Por trás, ele está fazendo um tanto de linha de código de programação. Eu não entendo nada do que está escrito aqui na tela. Realmente não sei. Mas ele vai gerar o que eu preciso. Vamos colocar isso aqui de novo. 2 minutinhos. E aqui ele já está trazendo a janela de contexto. Eu posso consumir dentro desse chat até quase 1 milhão de tokens, né? 967 mil. E aí, o que ele criou? Importante. Executando a skill. Skill é uma habilidade. E ele criou aqui uma skill que ele já tinha, que chama design de artefato. Né? Ou seja, ele vai criar uma coisa bonita na tela. Artefato é como se fosse um aplicativo, um site, para ficar fácil de vocês. Ele já me trouxe, ó, total, 250 mil de vendas, 52 vendas de janeiro a abril. E agora ele vai carregar as diretrizes para criar o nosso sisteminha. Enquanto ele vai criando, a gente poderia modelar para outros pontos. Então, daqui a pouco eu vou cair nas tarefas rotineiras, onde você vai poder falar assim, olha, toda semana eu salvo alguma coisa aqui nessa pasta, e toda sexta, 3 horas da tarde, você vai acessar esse documento e já vai gerar o relatório para mim. Você não tem que ficar pedindo toda semana para ele ficar fazendo esses relatórios. Ou você salva X relatórios na pasta, ou que ele vai lá no seu sistema, conecta e puxa esses relatórios. Então, é onde entra a mágica da história. Né? Ele realmente trazer um contexto para a gente. Vamos deixar ele aqui pensando. Né? Mas, enquanto ele pensa lá, eu vou trazer de novo olha, algum errinho aqui. Pensando ainda... não, isso aqui é da calculadora. Esse aqui ele está pensando em outra coisa. Mas vamos gerar aqui o da calculadora de ROI da D2. Aqui ele criou da cabeça dele tudo, tá? Eu não dei nenhuma sugestão nem nada. E aí qual que é o bacana? A gente pode colocar aqui, ó, ele está vendo uma linha de crescimento de tantos por cento de payback, afim do negócio, mas poderia ser da área de vocês, do resultado e afins para que a gente consiga trabalhar. E qual que é o bacana? Ele sempre vai trabalhar em segundo plano. Então, que nós já deu 4 minutos, quase 2.000 tokens pensando. Espera assim que tenha um resultado muito bom, né? Que seja fácil, a gente tem que ficar fazendo devolutiva toda hora pro sistema.
Vou aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, vocês têm alguma dúvida? Eu posso tirar a dúvida enquanto ele vai pensando, né? Porque a gente não tem muito controle de como ele pensa ou alguma outra coisa nesse sentido. Podem abrir o microfone ou levantar a mãozinha ali no Teams. Alguém? Não? Ô, Eduardo, bom dia. Essa Bom apresentação, dia. você vai disponibilizar esse vídeo para nós também? Vamos. Assim que a gente finalizar a gravação encerra, ou hoje ou nos próximos dias, ela já vai para o nosso canal do YouTube. E Ah, vocês legal. conseguem acessar por lá. Perfeito. Acho que ele está superando as minhas expectativas aqui. Não acreditava que ele ia ser mais rápido. Já passamos 5 minutos. A gente vai criar um aqui, ó. Eu vou botar ele para fazer de Oi, novo. Eduardo, bom dia. Pode falar, Paulo. Como sempre, eu Dia. sou o chato, né? Fica à Eduardo, vontade. é o seguinte, eu tenho utilizado, não tenho utilizado ainda profissionalmente as inteligências artificiais pelo seguinte, eu tenho Uhum. visto que o nível de segurança dela, das informações, não passa de 60%. Posso estar errado. Como Mas na assim? minha área que eu trabalho, eu não consegui achar nada ainda que fosse fielmente capaz de suprir as minhas cláusulas de confidencialidade. Uhum. E eu tenho visto muitos profissionais vendendo essa facilidade do uso das ferramentas como Cloud, GPT e outras mais. Mas eu entendo que, por exemplo, a gente que trabalha em empresa, o nosso foco é um pouquinho mais crítico, Com porque certeza. nem toda informação a gente pode simplesmente pegar e gerar assim de forma tão fácil. Porque, por exemplo, quando você falou aí sobre equipes de tecnologia e etc., tem muitos conceitos na área de programação, que eu sou programador da época antiga, hoje eu não programo mais, mas que são dados muito, como você falou agora, mostrou o código aqui, você falou assim, não entendo nada do que esse código está me mostrando. Qual seria o nível assim que você colocaria para a gente como sugestão ou como, sei lá, como é, preceito para a gente poder tomar cuidado em utilizar esse tipo de ferramenta para gerar algum tipo de dado? Porque a minha Legal. preocupação é sempre com relação à confidencialidade de quem vai receber aquilo ali. Porque no momento que você gera um código desse daí, você passa ele para a área e etc. Se a área conseguir, ela pode fazer o caminho inverso, um processo desse. E se ele de repente pegar e descobrir qual é a formação, sei lá, onde estão os arquivos, isso gerar uma brecha para você de repente ser invadido. Porque quando a gente trabalha com programação, a gente sabe que a gente utiliza muitas portas. E o computador tem dezenas, milhares de portas. E muitas vezes você não souber que porta você está abrindo, você pode ser, ao invés de você estar tentando fazer uma coisa útil na empresa, você está de repente abrindo uma vulnerabilidade para ela. É isso aí. Super concordo. Bom, muitas perguntas, mas qual que é a minha linha de E raciocínio, as minhas recomendações? A primeira, assim, nunca acredite fielmente no que você está vendo. Confira algumas vezes, de várias vezes de preferência. Por quê? Aqui, quando a gente fala do Cloud Code, e aí vou fazer um comparativo com o GPT, mas não falando que o GPT é ruim, porque ele é muito bom. Existe uma grande. Quando a gente fala do token, quando a gente fala de token, basicamente a gente fala assim: espaço de memória. Da mesma forma como o HD enche, e aí o telefone, o computador começa a ficar lento, a IA não fica lenta, ela alucina. E aí vem onde pode vir os erros, as variantes que podem dar errado e abrir essas aberturas. A minha ideia aqui é trazer uma forma de antecipar e facilitar o dia a dia. Eduardo, existe alguma forma de garantir 100% de segurança numa linha de programação onde uma IA faça? Não. É importante que você tenha sempre alguém verificando. E nesse caso, é recomendado que seja uma pessoa da área de tecnologia. Eu recebi uma demanda na semana passada de um advogado criminal, um amigo meu, que ele pediu assim: eu posso colocar uma IA para ler os processos confidenciais que estão em segredo de justiça, por exemplo, porque eu tenho acesso ao sistema e afins. Assim, dá para fazer. Mas você imagina, se acontece algum erro, algum vazamento, onde esses documentos estão sobre a responsabilidade do advogado, da OAB 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá. Quem que paga o pato? O advogado? O sistema? A IA? Né? Com certeza a IA não seria.
Então, vale essa sempre prudência atrás, assim. Sempre desconfie. Então, eu acho que não vale confiar 100%. Mas vale pensar assim, como que a IA vai facilitar o meu dia a dia? E aí tem um ponto, né? Eu vou pegar o relatório que acho que ele já gerou. Está pedindo alguma permissão aqui na minha pasta do computador. Acesso de tudo, porque eu confio bem aqui. Está pedindo dados de outros apps, não precisa de dados AD2, não. Pediu um conflito aqui, mas ele já gerou nosso documento. Precisa disso, precisa você disso. sabe que nós aqui na empresa que a gente trabalha, a gente tinha servidor dedicado. Sim. Certo? E quando eu tinha servidor dedicado, eu sabia exatamente o que estava entrando e saindo dele. Eu tinha esse tipo de relatórios de acompanhamento e etc. Eu controlava essa parte de tecnologia aqui. Então, eu sabia exatamente quais eram as portas que estavam fechadas. De vez em quando eu fazia alguma verificação para ver se tinha alguma coisa que tinha sido instalada e etc. Verificando disponibilidade, mas eu tenho visto que a IA ela não permite que a gente consiga fazer isso com uma certa tranquilidade. Não digo nem que a gente não consiga fazer, mas você fica sempre desconfiado. Você deu o exemplo aí do advogado. Eu tenho mais ou menos o mesmo tipo de problema, porque eu só trabalho com documentações confidenciais. Enquanto a Anvisa não analisa o meu produto e ela defere o meu pedido, toda documentação que eu estou submetendo para ela é confidencial. Então imagina eu num cenário Não pode correr o de risco, né? disputa de grandes empresas, de grandes fabricantes de produtos médicos, vocês sabem que trabalham com produtos médicos, de repente vaza um relatório inicial de teste de um determinado produto. E eu vou ser penalizado por isso. Eu tenho cláusulas aqui que elas ultrapassam 5 milhões de dólares. Como é que eu vou colocar um risco desse daí em função de Não vale a utilizar a IA pena. para poder fazer um negócio desse? Não vale a pena. E aí é sempre mensurar esse risco. Assim. Então, se o risco é muito alto, eu acho que existem casos que não vale mesmo. E a gente voltar para o trabalho que a gente sempre fez, né? Bunda na cadeira, sentar, analisar como pessoas normais, como nós sempre fomos antes da IA. Então, eu seguiria por essa linha de raciocínio. Acho que a sua prudência, Paulo, ela é muito boa. Mas muita coisa roda local. Então, quando a gente vai para a assinatura de ferramenta paga, a gente tem uma garantia, aí vou falar porque está sendo gravado, mas até onde eu me lembro, né, nos termos lá da Antrópica, quando a gente fala de, igual a gente está assinando a licença de equipe, né, a licença Team, a gente tem uma restrição muito bacana do que sai, o que vai para a Antrópica, na parte de configurações da empresa. Então, tem vários viés que a gente consegue garantir, mas imagina se a Antrópica muda os termos amanhã, a gente só vai lá, trocamos os termos, a gente não vai ler, vai clicar em aceitar e vai dar sequência na nossa vida. Então, vale esse tipo de prudência, sim. Vocês Aí, agora, assinam, você assina aquele plano de equipe, né? Plano empresarial dele, né? Isso. Ele tem mais memória e mais espaço de consumo do que o plano Plus ou Pro que tem lá. Mas o preço é o mesmo. Eu queria saber se ele tinha, de repente, um maior nível de segurança. Deve ter, não me lembro assim de cabeça, mas acredito que tem, porque ele tem um tanto de recurso adicional de controle que a outra licença não tinha. Mas eu recomendo, assim, muda de, acho que o outro plano de R$110, a gente tá pagando 136, então 20 e poucos reais de diferença vale a pena. Assim, possível depois você dar uma verificada nessa questão de segurança e me dar uma resposta? Pode ser por canal, assim, só me dizer se realmente ele é um pouco mais seguro ou não. A minha preocupação com a IA é só questão de segurança. Eu tenho visto que realmente tenha utilizado ela de algumas formas, que tem facilitado algumas rotinas, não ainda cadenciadas, mas algumas questões que às vezes levam minutos, horas para se fazer, eu consegui resultados com ela em questão de meia hora, por exemplo. Mas sempre com informações ainda que já são públicas, mas com que são confidenciais, ainda não arrisco fazer isso com ela. Concordo. Mas ótimo, eu te dou esse retorno, sim. E aí, beleza. Obrigado. De nada. No nosso relatório aqui, ele demorou um tempinho para gerar, né? Acho que eu dei uma olhada nele antes, né? Vamos ver se ele vai trazer aqui o tempo que ele demorou. Mas ele deve ter dado uns 7, 8, 10 minutos, né? E sempre o ponto que eu gosto de trazer é quanto tempo a gente demoraria. E aí, observem, né? A gente está no plano corporativo, e aí no nível da empresa eu falei que tudo que for gerado de apresentação tem que ter as cores da D2, e que é um texto falando que o 2 é sempre em vermelho, por exemplo. Então ele vai seguir basicamente para tudo que ele for criar. E ele criou o relatório lá da minha planilha, e aí, quanto tempo eu demoraria? O Excel não geraria nada assim tão rápido. O faturamento aqui por vendedor,
o faturamento por tipo de produto, então ele já classifica o que é projeto, o que é locação. Se eu der uns cliques aqui, ele já vai classificar para mim nos gráficos de cima, no de baixo, o número que vai ter nesse período. Então, eu posso tirar os filtros aqui aplicáveis e trazer esses insights. Aqui ele não vai trazer o filtro, né? Se a gente clicar ali em cima. E aqui embaixo, o detalhamento do vendedor por tipo de produto. E eu poderia estender isso a mais. E aí ele fala assim, Eduardo, onde que vai ficar guardado isso? Tem um botãozinho aqui, ó, onde eu posso compartilhar. Aqui eu posso compartilhar comigo ou qualquer pessoa dentro da D2, e aí pela assinatura que a gente tem, ou fazer o download dele aqui, né, onde eu vou poder abrir no navegador, onde ele vai abrir aqui no meu navegador, aqui na lateral. Deu algum erro para abrir. Mas, enfim. Então, a mensagem é trazer essa visão para vocês. Assim. Veio de uma planilha, e aí um outro recurso que ele tem é a função de rotinas. Então, eu posso entrar aqui e ele vai me perguntar assim, o que eu quero automatizar? Ele pode ser feito por agendamento, API ou webhook. Para a gente que é da área de tecnologia, para você que não é da área de tecnologia, API ou webhook, pense assim, é uma conexão com alguma coisa. Ponto. E aí, eu posso trazer aqui uma nova rotina. Ou ela vai ser local, ou seja, ela roda no meu computador, ou ela vai ser em nuvem. Quando eu falo aqui em nuvem, vou trazer aqui, ó, M365, tá? Não vou criar nenhuma aqui, mas é importante. A instrução, o que ele vai fazer em cada sessão, então, passo a passo. Passo 1, faça isso. Vai funcionar como um agendamento. Deixa eu voltar para cá. Ou ele vai funcionar como uma API, então ele vai conectar no sistema. Então, poderia ser no Spotify, ou adicionar um outro conector, que a empresa tem liberado. Qual que é o comportamento, se ele vai te mandar uma notificação, se ele vai te mandar um e-mail, quais permissões ele vai ter. Então, a gente consegue fazer isso tudo. Lembre-se, escolher o ambiente mais adequado. Um ambiente aqui, eu posso criar um ambiente, a variável, acesso à rede é confiável, afins, e entra um tanto de item mais técnico. Script de automação, mas aqui é uma em nuvem. Nossa, o que você falou, eu não entendi nada. Mas você vem aqui e vai escrever para ele o que você quer automatizar. Então, quero fazer a triagem de novos conflitos e sinalizar duplicadas toda manhã. Vamos criar a rotina aqui simples, né, onde ele vai criar para mim, aqui criou em inglês, mas ele vai verificar cada problema, vai criar uma descrição, vai dar uma flagzinha, vai categorizar elas por nível de prioridade e afins. Aqui ele vai trazer um resumo por nível de prioridade, as tags que estão duplicadas, e os novos problemas ele vai confirmar. Beleza, vai rodar todo dia às 9 horas da manhã. E que ele vai trazer o conector com o Spotify, né? Que não vai fazer tanto sentido, mas eu poderia conectar. E aí, vamos pegar nosso exemplo. Uma pastinha que vocês têm toda semana, ou no sistema, ou seja onde for, onde vocês vão poder criar esse tipo de conexão e fazer isso rotineiramente. E aí vale muito a prudência que o Paulo trouxe. Não é sair configurando aqui. É importante que vocês tenham prudência e responsabilidade aonde isso vai chegar. Né? Todo mundo quer ter IA o dia inteiro, funciona o tempo inteiro, mas ninguém quer arcar quando dá algum BO. Né? Então, é importante que a gente tenha esse tipo de ciência. Eduardo, eu não sei o que dá para automatizar, não entendi muita coisa. Conversa com o Cloud e fala que você não sabe, mas você quer. E aí ele vai te perguntar o que você faz e afins. Mas tem um monte de modelo pré-pronto. Né? Triagem de e-mail. Então, olha, vai categorizar aqui as mesmas coisas, sumarizar, resumir, criar algumas respostas já em rascunho e afins. Tá? Então, a gente consegue trazer toda essa frente. E a última sessão, a gente está nos nossos últimos minutos, eu vou trazer uma organização de pasta. Lá dentro da minha pastinha do Cloud, deixa eu compartilhar aqui de novo a tela do meu computador. Esse é um exemplo bacana. A gente tem aqui documentos, exemplos de apresentação. Todos aqui, o Cloud quem criou. Então, a gente tem aqui mais de 10 documentos, né? E aí, eu vou pedir para ele organizar para mim por tipo, por modelo e afins. Ele mesmo vai fazer. Que é uma organização simples, né? Eu poderia fazer isso no modo Cowork também, mas eu vou fazer aqui no Cloud, porque ele pode, assim que ele gerar a organização, ele pode gerar um relatório, mandar um e-mail, e aí a gente consegue criar mais frentes. Organize a pasta, lembrar o nome da pasta? Vou pegar o nome dela aqui. A linguagem que roda por trás dele é a Python? Ele pode sugerir algumas, mas roda Python também.
Organiza a pasta. Se você não indicar nenhuma, ele roda qual? Todos os que eu vi, ele roda Python, mas ele também pode gerar HTML, pode gerar CSS, pode gerar JavaScript. Você pode trazer para ele uma recomendação ou pedir para ele assim, qual é a linguagem que você me recomenda fazer nesse sentido. E ele vai te dar uma sugestão, para vocês alinharem. HTML e CSS são mais organização, né? Visual. Não Isso, é isso. propriamente uma linguagem. JavaScript e Python, sim. Isso. Ele vai poder criar nessas frentes também. E crie um padrão de nomenclatura. Deixar ele rodar aqui. Espero que não demore 5 minutos. Lembrando, ele está no modo automático, no modo baixo, para ser mais rapidinho. Aí vai procurar a nossa pasta aqui, ó. Cláudio deseja todos os dados de outro aplicativo. Não precisa não, meu filho. Eu te falei, a pasta já está referenciada. Vamos ver se ele vai. Tarefa em cima do plano falhou. Vamos ver, hein, gente. Antes da apresentação deu certo. O que você acha das IAs locais que o pessoal tem difundido muito também? É interessante, viu, Paulo? Assim, porque aí você não tem conexão nenhuma com a internet. Que aí traria essa... Mas ela é doida, ela não conseguiu me dar nem 40% do que eu pedi. Aí vale pensar no que ela vai ter de consumo de tokens. Assim, eu nunca testei uma 100% offline, tá? Então, não tem muito espaço e autoridade para falar, mas vale entender quais são as limitações. Assim, às vezes você pode estar utilizando uma que não é adequada para o que você precisa, ou ela não vai te dar uma linha de raciocínio muito certa. Aí é onde ocorre a nossa frustração. Muito normal a gente ficar frustrado mesmo. Olha, ele já me falou aqui, ó. Ele vai trazer o padrão de nomenclatura, vai mover, vamos ver aqui na pastinha. Documento de apresentação. Aí, ó, ele já criou aqui as pastas para mim. Pasta reorganizada, estrutura criada. Já trouxe um resumo aqui. Obviamente, né, gente, eu poderia explicar para ele mais como é que a gente funciona. Mas a ideia aqui é trazer para vocês, ó. Pontos de atenção que não resolvi por decisão sua. Duplicados a revisar. E aí ele trouxe aqui para mim. O restante está qualificado. A proposta comercial, cliente Aurora e afins, planilha financeira, onde ele já vai trazer alguns resumos. E aí pode gerar um arquivo de padrão de nomenclatura, usando isso para facilitar para a equipe. Bom, né, acho que a mensagem que eu queria trazer era essa. Mas aqui a gente pode desenvolver telas de aplicativo, a gente pode criar sistemas mesmo, onde vai funcionar local. Tá, quero criar uma integração. Ela vale super a pena de vocês testarem e depois pensarem. Porque na hora que eu criar, por exemplo, esse relatório de vendas, que a gente estava aberto aqui, Eduardo, eu quero disponibilizar isso para a minha equipe. Você tem que publicar em algum lugar, para que todo mundo tenha acesso. Aí entra, você vai criar um site, né? Como se a gente estivesse criando um site da empresa, vai deixar disponível para alguém, mas com todos os viéses de segurança e afins. E ainda, voltando aqui no nosso PowerPoint, para a gente dar o nosso checkmate. Quais cuidados que evitam dor de cabeça? Vale muito aí o que o Paulo comentou. Então, segurança, LGPD, nunca colhe senha, token, chave de texto. Usem autenticações que não precisem dessas frentes. Revisem. Tudo precisa ser revisado. Não delegue e sai deixando o pau quebrar, não. Ambiente e backup. Separe teste de produção, faça backup antes de qualquer mudança. Nada de experimentar direto no ambiente crítico. E dependência e custo. Então, pensem sempre nisso. E aí, dicas de onde vocês podem começar. Escolha um caso na sua empresa, rode um piloto de 2 a 4 semanas com uma pessoa da equipe, vá conversando um projetinho interno, defina teste, como vai medir o resultado, estude governança e segurança antes de escalar. Um grande problema de IA é que as pessoas não têm processo para nada. E na hora que bota IA, o problema do processo vira um problema em escala. E aí, lascou-se tudo. Então, a ideia é trazer essa frente para vocês. E claro, gente, contem com a gente para conversar, pensar em qualquer tipo de ideia. Os meus contatos, o Everton colocou, o meu número de WhatsApp, acho que acredito que a maior parte de vocês já tem, a maior parte de vocês já são clientes, mas eu vou deixar aqui no chat para que a gente consiga interagir, tá? Mas, enfim, a ideia e a mensagem, terminei no horário certo, era trazer essa
ideia para vocês, tá? Vou deixar meu WhatsApp aqui, fiquem super à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida. E também meu e-mail. Nem sempre eu respondo na hora, mas eu respondo. Bom, agradeço muito o tempo de vocês investido até aqui. Espero que tenha sido produtivo, que vocês consigam ter enxergado novas soluções e ideias, e sempre a gente vai trazer novidades do mercado para vocês com relação a IA e outras soluções de tecnologia como um todo, tá? Um abraço para vocês, e nos vemos em breve. Até mais.